Olá, eu sou Ariane Rios, do Psicologia Contemporânea. Hoje eu vou falar de um assunto bastante difícil para mim, que é a questão imigratória, que vem acontecendo em todo o mundo e que nessa semana, por meio aí da cena, tem chamado a nossa atenção. Então, milhares de pessoas, inclusive crianças e adolescentes, estão nadando, do Marrocos até Ceuta, que é um enclave espanhol, mas que fica no continente africano. Isso já gerou mortes e também muitas cenas dramáticas, como o bebê que foi resgatado no mar e também um adolescente que chegou até Ceuta, usando garrafas plásticas PET ao redor do seu corpo para fazer a travessia. A saga dos migrantes de Marrocos, então, que somam mais de 8.000 pessoas em uma semana, não é a única. A Acnur, que é a agência da ONU para os refugiados, estima que no meio de 2020, o número de pessoas obrigadas a deixar as suas casas por perseguição, conflito e violações de direitos humanos tenha ultrapassado a marca de 80 milhões, de acordo então com um relatório que a ONU divulgou em Genebra, na Suíça. Aqui é importante destacar a diferença entre o termo refugiado e o termo imigrante. Refugiados são aquelas pessoas que se deslocam, então os deslocados, de um país para o outro por motivos de guerras, de perseguição em seu país de origem. A maioria, dos refugiados em todo o mundo são de apenas 5 países: Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar. No caso dos imigrantes, então a diferença é que são pessoas que saem de seus países por opção, com o objetivo de conseguir melhores condições de vida ou até mesmo a gente poderia dizer de sobrevivência. Mas e em nosso país? Será que no Brasil isso também acontece? Sim, o relatório nos mostra que o Brasil registrou 1 milhão de imigrantes em 10 anos. A maior parte é de venezuelanos, mas também há muitos haitianos e colombianos aqui. Cerca de 43 mil estrangeiros vivem no Brasil com a condição de refúgio, sendo a maioria da Venezuela. Eu quero chamar a atenção especial desse vídeo para o aspecto que eu acho que é um aspecto comum da questão imigratória, ainda que possa existir as peculiaridades políticas de cada local. A mola propulsora para o movimento migratório continua a ser a busca do sonho, seja o sonho americano, europeu, brasileiro ou o que for. O destino sempre reúne melhores condições de vida do que o local de origem dessas pessoas. E quando eu uso a palavra sonho aqui, talvez eu até tenha que devesse substituir a palavra sonho por sobrevivência ou até mesmo dignidade humana. Então, movidas por essa busca, milhões de pessoas deixam as suas casas, os seus lares e vivem então uma verdadeira saga mar adentro para encontrar um novo lar em um outro território. Mas o que isso tem a ver com psicologia, Ariane? Eu acredito que tudo tem a ver com a psicologia, especialmente a psicologia política. Já é hora de compreender que quem caminha sozinho até pode chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza, vai mais longe. A frase é poética, é de Clarice Lispector, tem outros autores que falam na mesma direção, mas gostando ou não e sem romantizar essa situação, a tendência é o aumento da crise migratória em todo o mundo. As fronteiras geográficas estão cada vez mais ameaçadas e os países mais desenvolvidos têm diariamente resistido às tentativas dos migrantes. Se a gente pega somente o exemplo de Marrocos, a gente tem quase 1.000 crianças e adolescentes desacompanhadas de suas famílias de origem com destino incerto, ainda que haja esforços das autoridades espanholas para tentar reunir essas famílias. Mas a minha pergunta é: quanto tempo elas ficarão separadas? Incerto. Qual o custo social disso? Infinito. Quantas pessoas morrerão nessas travessias? Cada vez mais. Afinal, o que eu quero dizer com isso, além de externar toda a minha angústia? Eu quero dizer que essas cenas escancaram a crueldade da crise migratória em todo o mundo. Não há quem não tenha chorado, vocês devem se lembrar, ao ver a cena do corpo do menino sírio que foi encontrado na praia turca após um naufrágio, em 2015. Vocês lembram? Na ocasião, até se questionou se o poder daquela imagem faria a Europa toda mudar a sua política migratória.
A imagem foi um dos assuntos mais comentados no Twitter naquela época e virou um símbolo, então, da crise migratória que já matou milhares de pessoas do Oriente Médio, da África, que tentam chegar à Europa para escapar das guerras, das perseguições, mas também da pobreza. Diversos veículos, da imprensa internacional, então, destacaram naquela ocasião, e aí eu vou repetir para vocês, aquela imagem como emblemática da gravidade da situação, até mesmo com potencial para ser um divisor de águas na política europeia para os imigrantes. Aqui eu vou citar outras manchetes da grande imprensa naquela ocasião. Eles diziam, então, em um outro jornal, se estas imagens com poder extraordinário, de uma criança síria, morta, levada a uma praia, não mudarem as atitudes da Europa com relação aos refugiados, o que vai mudar? O que mudará? Então, naquela época, questionou um jornal britânico, inclusive. Outra manchete. As fotos são um forte lembrete de que, enquanto os líderes europeus progressivamente tentam impedir os refugiados e imigrantes de se acomodarem no continente, mais e mais refugiados morrerão em seu desespero para escapar da perseguição e alcançar a segurança. Por fim, uma mensagem do The Guardian naquela ocasião, que é um outro jornal britânico também, que disse então que as fotos levaram para as casas das pessoas, todo o horror da tragédia humana que vem acontecendo no litoral da Europa, naquela ocasião. Mas não, gente? Infelizmente, eu penso que isso não foi um divisor de águas. A cena da morte do menino sírio parece que foi até esquecida, E cada vez que eu lembro disso, assim, de verdade, minha garganta fecha. Eu não consigo esquecer essa imagem, eu não consigo tirar ela da memória. E toda vez que vem um assunto, eu relaciono. Você pode simplesmente pensar que isso não tem nada a ver com você, Mas isso vai durar até que esse assunto bata a sua porta. Ou melhor dizendo, ao seu país, à porta da sua cidade. E aqui eu acredito que a política precisa cada vez mais compreender que as fronteiras geográficas estão ameaçadas. É irrelevante se você acha certo ou errado esse movimento migratório, se você é xenofóbico ou não, Isso vai chegar até todos nós. Já acontece em menores proporções nas cidades em que a gente vive, As cidades mais desenvolvidas, que são rodeadas aí, por cidades menos desenvolvidas ou bairros, mais periféricos, se veem sobrecarregados no sistema de saúde, por exemplo, com custos da miséria alheia, da miséria da cidade vizinha, ou mesmo os cartazes das pessoas em situação de rua, os migrantes que estão chegando aqui. E eu nem vou entrar no mérito do porquê disso tudo, porque eu acho que é um ciclo que se retroalimenta, essa questão da exploração, precarização das condições de trabalho, ao custo de desenvolvimento de alguns locais. Mas o que eu quero dizer é que não há como ignorar, então, a miséria vizinha. Ela vai chegar até nós, a conta chega. Os muros, as fronteiras, dos privilégios que alguns locais têm, vai cair por terra, porque tudo está interligado, quer você queira ou não. E aí, assim, acho que antes que a gente tenha que assistir mais imagens desse horror ao qual absolutamente nenhuma criança ou adolescente deve viver, independente da sua nacionalidade, nós urgentemente precisamos rever, essas políticas migratórias e esse conceito de que mais egoísta, vamos dizer assim, desse desenvolvimento mais independente de um contexto maior. Então fica aqui a minha reflexão, espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários, esse é um assunto que vale super a pena a gente debater e até a próxima. Muito obrigada!